Jeremias 27. No princípio do reinado de Ezequias, filho de Josias e José, veio a palavra de Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Fazei-te brochas e canis, e te ponhos no teu pescoço. E depois envia ao rei de Edom, e ao rei de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que são vendidos a Jerusalém, até com Ezequias, rei de Judá. E lhe darás a mensagem para os seus sacerdotes, dizendo assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim diz eles a vossos senhores: Sou eu que com grande poder e o braço estendido fiz a terra com os homens e os animais, e estes sobre a face da terra te dou a quem me apraz. E agora agora eu entregarei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo, e dei para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, ao seu filho, e até que venha o tempo da sua terra, a sua própria terra. Então muitas nações e grandes reis servirão dele. A nação do reino que serviu a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que não puseram seu pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, punirei com a espada, com a fome, com a peste, e a essa nação. Disse: Senhor, até que eu tenha consumido pela mão dele, não deveis ouvir, pois os vossos profetas, os vossos adivinhadores, e os vossos sonhos, e os vossos agüeiros, e aos nossos encantadores, que vos dizem: Não servides, rei da Babilônia, porque vos profetiza mentira para serdes movidos para longe, de vossa terra, e eu vos expulsarei dela, e vos perecereis. Mas a nação que meteu seu pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e servir, onde será a sua terra, diz o Senhor, se lavrá-la e habitá-la nela, e farei com Ezequias, rei de Judá, conforme todas as palavras. Meti os vossos pescoços no jugo do rei da Babilônia e servi a ele, ao nosso povo, e vive. Porque morrereis tu e teu povo a espada, de fome e de peste, como o Senhor disse acerca da nação que não serviu ao rei da Babilônia. Não deis ouvido à palavra de profetas que vos dizem: Não servis ao rei da Babilônia, porque vos profetiza mentira, pois não enviei, diz o Senhor. Mas eles profetizaram falsamente no meu nome, para que vos lance fora, e desaparecer as vozes dos profetas que vos profetizam. Então falarei aos sacerdotes, a todo esse povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não deis ouvido à palavra dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: Eis que utensílios da casa do Senhor cedo voltarão à Babilônia, pois eles vos profetizam a mentira. E não lhe deis ouvido, serviu o rei da Babilônia, eu vive, porque se tornaria uma cidade de assolação, se porém são profetas, e se está com eles a palavra do Senhor, intercedam agora junto ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficarão na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém vão para a Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas, e do mar, e das bases, e dos demais utensílios que ficarão nas cidades, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Judá, rei de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos: Ó Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém, para a Babilônia serão levados, e ali ficarão até o dia
que os visitardes o Senhor, então farei subir e o restituirei a este lugar. Sucedeu que no mesmo ano, os princípios do reinado de Ezequias, rei de Judá, no ano de quatro, no mês quinto de Ramanias, filho de Azul, profeta de Gibeão, e falou da casa do Senhor na presença dos sacerdotes e de todo o seu povo, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, dizendo: Eu quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos, eu tornarei a trazer este lugar a todos os utensílios da casa do Senhor. E neste lugar, Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia também Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os cativeiros de Judá que, que entraram em Babilônia, eu os tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque hei de quebrar o jugo do rei da Babilônia. Então falou o profeta Jeremias ao profeta Ramias, na presença dos sacerdotes e na presença de todo o povo que estava na casa do Senhor. Pois Neemias o profeta: Amém, assim faça o Senhor, e cumpra o Senhor a tua palavra que profetizastes, e torne ela prazer dos utensílios da casa do Senhor, e todos os cativeiros da Babilônia para este lugar. Mas ouve agora esta palavra que fala aos teus ouvidos e ouvidos ao ouvido do povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitos países e contra grande reino acerca da guerra, de fome e de peste. Quando ao profetizar que profetoar de paz, quando se torna a cumprir a palavra desde o profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. Então o profeta Hananias tomou o canis do pescoço do profeta Ananias e quebrou, e falou a Ananias na presença de todo o povo, dizendo: Isto diz o Senhor: Assim dentro de 2 anos quebrantarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sobre o pescoço de todas as nações. Jeremias, o profeta, que foi em seu caminho. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias: Pôs-se de ter o profeta Hananias quebrando o jugo sobre o pescoço do profeta Jeremias, dizendo: Vai e fala a Hananias, dizendo: Assim diz o Senhor: Os jugos das madeiras quebrantastes, mas em vez de deles serem juntos de ferro, por assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, o jugo de ferro sobre o pobre o pescoço de todas essas nações, para servir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a servidão até os animais do campo lhe dei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve agora, Ananias, ao Senhor, enviou, e tu fazes que este povo confie numa mentira. Pelo que diz o Senhor, eis que lançareis sobre a face da terra este ano e morrerais, porque pregastes rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Ananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Ora, são estas palavras de carta de Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, aos que restavam os anciões do cativeiro, como também os sacerdotes e aos profetas e todo o povo, que Nabucodonosor levaram cativo a Jerusalém para a Babilônia. Pois terem saído de Jerusalém o rei de Jeconias, e a rainha mãe e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os artífices dos ferreiros. Veio por mão de Elza, filho de Safã, de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Ezequias, rei de Judá,
enviou a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eis que a palavra da carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, a todos os cativeiros que fiz levar cativo de Jerusalém para a Babilônia. Edificar casas, habitai-as, plantai jardins e comei seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e também tornai mulheres para vossos filhos, e dai as vossas filhas a marido, para que tenham filhos e filhas, e assim multiplicai-vos ali, e não vos diminuias. E proclamai a paz da cidade para a qual fiz que fosse levada cativos, e orando por ela o Senhor, porque na paz vos tereis paz. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: não vos envergonheis dos vossos profetas, que estão no meio de vós, nem vós, adivinhadores, nem deem ouvido aos vossos sonhos, que vós sonhais, porque eles profetizam falsamente em meu nome, e não envieis, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos na Babilônia, eu visitarei e cumprirei sobre vós ainda minha voz, minha boa palavra, tornando a trazer-vos um lugar, pois eu sei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para que vos dê fruto a sua esperança. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e falarei a voltar aos vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei. Disse eu: tomarei e trazei-vos no lugar onde vos transportei, porque dizeis: o Senhor nos levantou profetas em Babilônia. Porquanto diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei sobre eles a espada, a fome, a peste, e falo-ei como figos péssimos, que não se podem comer, de tão ruim que são. Persegui e persegui-lo-eis com espada, com fome e com forte. Farei que sejam um espetáculo de terror para todos os reinos da terra, e para serem motivo de execração, de espanto, de assombrio, de ópio entre todas as nações, e para onde estiver lançado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, as quais lhe enviei com insistência pelos meus servos, os profetas. Mas vós não escutastes, diz o Senhor. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, vós todos do cativeiro, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colatas. Ezequias, filho de Manassias, que vos profetizam falsamente em meu nome, eis que os vos entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos vossos olhos. E por causa dele se fará formulada uma maldição para todos os exilados de Judá que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Ezequias, como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo, o que fizeram insensatez em Israel, cometendo adultério com mulheres de seus próximos, e anunciando falsamente o meu nome para
o meu nome, para que não lhe mandei. Eu sei que sou testemunha disso, diz o Senhor. E Semaías, Neelita, falará dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor, o Deus de Israel, porquanto enviaste teu próprio nome nas cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também em Sofonias e a filha de Manassés, e sacerdotes e todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Jeotada, o sacerdote, para que fosses encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obsesso que profetiza, para lançares a prisão e o tronco. Agora, pois, que não repreendestes a Jeremias, o anotita que vos profetiza, pois até que nos mandou dizer em Babilônia do cativeiro, há de durar, edificai a casa, habitai-as, plantai junto a jardim e comei o seu fruto. E lera Sofonias, o sacerdote, a esta carta os ouvidos de Jeremias, o profeta. Então veio a palavra do Senhor Jeremias, dizendo: Manda todos os cativeiros, dizendo: Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Lemalita, porquanto Semaías vos profetizou, quando não vos enviei e vos fez confiar numa mentira. Ai, ai. Portanto, assim diz o Senhor: Ei que castigarei Semanias, Melaíta e as suas descendências, e ele não será um varão que habite entre o vosso, entre este povo, nem verá ele o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebelião contra o Senhor. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que falei. Pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei em volta de cativeiro ao povo de Israel e de Judá, e diz o Senhor: Tornarei trazê-los de volta à terra que de seus pais e possuirão. E estas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim, pois, diz o Senhor, ouvimos a voz do tremor e o temor, mas não há de paz. Perguntai, pois, vedes os homens que pode dar luz? Porque, pois, veio a cada homem com a sua mão sobre lombos, como que está no pranto, que está no parto. Porque empalideceram todos os rostos. Ah, porque aquele dia tão grande, que houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Todavia há de ser livre dela. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o jugo sobre o seu pescoço, romperei as suas brochas, e nunca mais se servirão dele estrangeiros. Mas ele servirá ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantei. Não temas, pois tu, servo meu de Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, pois o que te livrarei das terras longínquas. Se a tua descendência não te, se a tua descendência da terra do seu cativeiro, a Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem a torne a atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espantei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, de maneira que algum te terei por inocente. Porquanto diz o Senhor, incurável é a tua fratura e gravíssima a tua ferida. Não há quem defenda as tuas causas para a tua ferida, não há remédio nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram, pois
pois te feri com ferida de inimigo, e com castigo a quem é cruel, por grande é tua culpa, e tem multiplicado os teus pecados. Porque gritaste por causa da tua fartura, tua dor incurável, por ser grande a tua culpa, por ser, por ser, por ser ter multiplicado os teus pecados, e se fiz coisas, portanto todos os que devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que roubam serão roubados. Todos os que saqueiam, entregue ao saque, pois te restaurarei a saúde e te sararei de feridas, diz o Senhor, porque te chamaram de repudiado, dizendo em Sião, a qual ninguém a procura, assim diz o Senhor, eis que acabarei com o cativeiro das tendas de Jacó, e, 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 piedade, e piedadamente das suas moradas, e a cidade será reedificada sobre o teu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e será deles a nação de graça, e a voz dos que se alegram, e multiplicá-lo-ei, e não serão diminuídos. Glorificados-lo-ei, e não serão apocados, e os seus filhos serão como antiguidade, e a sua congregação será como estabelecida diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. E mais. E o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e farei aproximar, e ele chegará a mim. Pois quem por si mesmo ousar chegar-se a mim, diz o Senhor, eu vos sereis meu povo, e eu serei vosso Deus. Eis que a tempestade do Senhor e a sua indignação já saiu, uma tempestade varredora, caíra cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não retrocederá o furor da ira do Senhor, até que ele tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. E naquele tempo, diz o Senhor, serei Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo, assim diz o Senhor, ó povo que escapou da espada e achou a graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel, de longe do Senhor, que apareceu dizendo, pois com amor eterno eu te amei, e também com benignidade te atrair, de novo edificarei, e serás edificadas, ó filhos de Israel. Ainda serás adornadas com os seus adufes, e será nas danças do que se alegram. Ainda plantará vindas nos montes de Samaria, e os plantadores plantarão e gozarão todos os frutos. Pois haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-nos e subamos ao Sião, ao Senhor nosso Deus, pois assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exaltai por causa do principal das nações. Proclamai e cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Eis que darei a terra ao norte e congregarei nas extremidades da terra, e com eles os cegos, aleijados e mulheres grávidas, e os de parto juntamente em grande campanha. Voltarão para cá e virão com choro, e com súplicas os lavarei. Guiá-lo-eis com ribeiros de água, com o caminho direito em que não tropeçarão.
porque eu sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciai nas longínquas terras de marinhas. Opa! E dizei: aquele que espalhou Israel e congregará e guardará com o seu pastor o seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e livrou da mão do que era mais forte do que ele. E virão e cantarão de júbilo nos altos Sião, e ficarão radiantes e plenos de bem do Senhor, pelo trigo, pelo mosto e o azeite, pelos cordeiros e os bezerros. E sua vida será como um jardim regado, e nunca mais desfalecerão. Então a vide se alegrará na dança, como também os mancebos e os velhos juntamente, porque tornarei o seu pranto em gozo, vos consolarei eles e darei alegria em um lugar de tristeza, e saciarei de gordura a alma dos sacerdotes. O meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ouvi-se o clamor de Ramã, lamentação do choro amargo de Raquel, que chora seus filhos, e não deixa de consolar a respeito deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprimi a tua voz de choro e de lágrimas dos teus olhos, porque há galardão do seu trabalho, diz o Senhor. E eles voltarão à terra do Egito. E a esperança para o futuro, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão para os seus termos. Bem, ouvi Efraim e se queixava, dizendo: castiguei-me e fui castigado, como um novilho ainda não dornado. Restaura-me para que eu seja restaurado. Pois tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que desviei, arrependi-me, e depois que fui instruído, bati na minha coxa e fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o óbito da minha mocidade. Não, Efraim, meu filho querido, filhinho em quem me deleito, pois quantas vezes falo contra ele, tantas vezes me lembro dele solicitamente. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Ponte Marcos, fazer postes que guiem e dirija a tua atenção à estrada. No caminho pelo que fostes, regressa, ó filhos de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando darás errante, ó filha, rebelde? Pois o Senhor criou todas as coisas novas da terra, uma mulher protege um varão. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, ainda dirão essas palavras da terra de Judá e as suas cidades, quando eu acabar ao teu cativeiro. O Senhor abençoa a morada de justiça, ao monte de santidade, e nela habita Jacó e todas as suas cidades juntamente, e como também lavradores que pastoreiam os rebanhos. Pois saciarei a alma cansada e fartarei toda a desfalecida. Nisto acordarei e olharei o meu povo num sono doce para mim. E eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que semearei, semearei de homens e de animais a casa de Israel e casa de Judá, e será como e será que como vigiei e sobre eles para arrancar e derribar, para transformar e destruir, afligir, e viajarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor. E naqueles dias dirão mais: os pais comeram uvas verdes,
os dentes dos filhos se embotaram. Pelo contrário, cada um morrerá pela sua própria iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes e que os dentes se embotaram. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que enviarei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz aos seus pais no dia em que tomei pela mão, mas para tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que lhes invalidaram, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas este pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, e escreverei no coração, e eu serei Deus, e eles serão meu povo. E não ensinarão cada um, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá sol para todos os dias, e ordem estabelecida em luas das suas estrelas, e luz da noite, para agitar o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o nome, que seja a ordem estabelecida. Falha diante de mim, diz o Senhor, deixa também a linhagem de Israel a ser uma nação diante, deixará também a linhagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderam ser medidas os céus lá em cima e sondados profundamente a terra cá embaixo, também os rejeitarei de toda a linhagem de Israel e de tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que a cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ramael até a porta da esquina. Na linha a medida de estender-se-á para diante até o outreiro de Jarebe, e dará voltas até Goa, e no vale inteiro dos cadáveres e da cinza, e de todos os campos, até o ribeiro de Sidrom, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, e tudo será santo ao Senhor. Nunca mais será arrancado nem derrubado. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no alto do décimo de Ezequias, rei de Judá, o qual foi o ano de 18 de Nabucodonosor. Ora, cercava então o exército do rei da Babilônia, Jerusalém, e a Jeremias, um profeta, se achava encerrado o pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá, dizendo a Ezequias, rei de Judá, que havia encarcerado, dizendo: por que profetizas, dizendo: assim diz o Senhor, eis que entrega essa cidade na mão do rei da Babilônia, e ele tomará Ezequias, rei de Judá, e não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei da Babilônia. E com ele falará da boca a boca, e os seus olhos verão o olho dele. E ele levará para a Babilônia Ezequias, que ali estará até que o visite, diz o rei. E ainda que pelejes contra os caldeus, não ganhareis. Diz, pois, Jeremias: veio a minha palavra do Senhor, dizendo: eis que Ramael, filho de Salom, veio teu tio, veio de ti, dizendo: compra o teu preço que está em Anatot, pois tem dinheiro de resgate, e a ti compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, Ramael, filho do teu tio, segundo a palavra do Senhor, no pátio da guarda, e disse-me: compra o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque
o teu direito de herança é teu e de resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, Ramael, seu filho, meu tio, o campo que está em Anato de passeio e o dinheiro que 17 ciclos de prata. Assinei, assinei, assinei a escritura e selei. E chamei testemunhas e pensei-lhe o dinheiro no herança. E tomei a escritura para a compra que continha nos termos e as condições, tanto que estavam seladas, como a cópia que estava aberta, e as dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mesias, na presença de Anabel, filho de meu tio, na esperança das testemunhas que subscreveram a escritura da compra à vista de todos os judeus que estavam sentados no pátio de guarda. E de ordem de Manique na presença dele, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o rei de Israel: toma estas escrituras, compra, compra tanta cela como aperta, e mete nos vasos de barro, para que possam conservar muitos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ó rei de Israel: ainda comprarão casas, campos e vindas nessa terra. E depois que dei a escritura de compra a Banique, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, Senhor Deus meu, tu fizeste os céus e a terra com grande poder, e com teu braço estendido, nada há de seja desatado difícil. Usa de benignidade para milhares de tornares iniquidades, pois iniquidade dos pais do ser dos filhos e depois deles. Tu tem grande e poderoso Deus, cujo nome do Senhor dos Exércitos, grande em conselheiro, poderoso em obras, cujos olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dares a cada segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Usaste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e fizeste em nome qual tu tens neste dia, e tiraste do teu povo da terra do Egito como sinais de maravilhas e como mão forte no braço estendido com grande terror. E desde a terra juraste os teus pais que lhe havias de dar, na terra de maná e leite, que entraram nela e possuíram, mas não obedeceram a voz, nem andaram na tua lei, de tudo lhe mandaste fazer, e eles não fizeram nada, pelo que ordenaste, eles sucederam todo mal. Eis que os válidos já vieram da outra cidade para tornar a cidade entregue na mão dos caldeus, e pelejaram contra ela pela espada, pela fome e pela peste. E dissestes que cumpriu, eis que aquilo está presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra-te o campo com dinheiro e chama testemunhas, embora a cidade esteja dada às mãos caldeus. Então veio a palavra do Senhor de Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim fiz o Senhor, e eis que entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele tornará os caldeus e planejarão contra esta cidade e entrarão nela
e lhe porão fogo, e ela queimarão juntamente com as casas, e sobre cujos terraços queimarão incenso a Baal, oferecendo liberações a outros deuses, para provocares a ira, pois os filhos de Israel e os filhos de Judá têm feito desde a sua mocidade tão somente o que era mal aos seus olhos, e pois o Senhor Israel nada tem feito senão provocar-me a ira com todas as obras de sua mão, diz o Senhor. Na verdade, na cidade, desde o dia em que edificaram até o dia de hoje, tem provocado a minha ira e meu furor, de sorte que eu removerei diante de mim, e por causa de toda a maldade dos seus filhos, dos filhos de Israel e de Judá, para fizeram para provocar a ira, eles e os seus reis, e aos seus príncipes, e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os reis, como os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e viram para mim as costas e não o rosto, e ainda que eu os ensinava com insistência, eles não deram ouvido para receber instrução, mas puseram suas abominações na casa que acharam pelo meu nome para profanarem. Também edificaram em altos a Baal, que estão no vale do filho de Niom, para fazer-lhes passar de filhos de suas filhas pelo fogo de Moloch, Moloch, o que nunca lhe ordenei, nem passou pela mente, que fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso até agora, assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca da cidade, os quais vos dizeis. Já é dada na mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que congregarei a todos os países para onde tenho lançado a minha ira, e o meu furor e a minha grande indignação, e vos tornarei a trazer a este lugar, e farei habitar nele seguramente. Eles serão o meu povo, e eu serei o nosso Deus, o seu Deus. E lhe darei um só coração e um só caminho, para que temam para sempre, para o seu bem e o bem dos seus filhos depois dele. E farei deles pacto eterno, que não desviam de fazer-lhes o bem. Porém, no meu temor, o seu coração, para que nunca se aparte de mim. Alegre-me-ei por causa dele, e fazer-lhe o bem. E os plantarei na terra com toda a fidelidade do meu coração e da minha alma. Pois diz o Senhor, como trouxe sobre este povo todo o grande mal, assim eu trarei sobre eles o bem que lhe tenho prometido. E se compartilham em campos nessa terra, da qual vos dizeis, em uma desolação sem homens, sem animais, está entregue na mão dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e assinarão escrituras, e selarão, e chamarão de testemunhos. Na terra de Benjamim, nos lugares ao redor de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades da região montanhosa, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque farei voltar ao cativeiro, diz o Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda eis encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor, de forma isto, para estabelecer: O Senhor é o seu nome. Clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que sabe, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das casas desta cidade, e acerca das casas dos reis de Judá, que foram demolidas, para fazer delas uma defesa contra os valados e os contra a espada. Entre, entre, entrementes aos caldeus, estão entregando a pelejar para os seus, e para os encher
de cadáveres de homens, e ferirei a minha ira e o meu furor, procurando escolher o meu rosto desta cidade, por causa de toda a sua maldade. E eis que lhe trarei ela saúde e a cura, e os sararei, e lhe manifestarei de abundância de paz e de segurança, e farei voltar o cativeiro dos exilados de Judá e de Israel, e os edificarei como ao princípio. Os purificarei de toda a iniquidade do seu pecado contra mim, e perdoarei de todas as suas iniquidades, como que pecaram e transgrediram contra mim. E esta cidade me servirá no nome de gozo e louvores de glória diante de todas as nações da terra, que ouvirem de todo o bem que lhe faço, e espantação e perturbação por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor, neste lugar no qual vos dizeres, numa desolação dos homens nem animais, e sim cidades de Judá, e nas suas de Jerusalém que estão assoladas, sim, sem homens moradores, sem animais, ainda ouviram a voz do gozo, da alegria, a voz do noivo e da noiva, a voz de que dizem: dá graças ao Senhor dos Exércitos, porque bom é o Senhor, porque sua benignidade dura para sempre, bem como se ouvirá a voz que traz à casa do Senhor sacrifícios de ação de graça, pois farei voltar a esta casa os teus exilados, como no princípio diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda neste lugar está deserto, sem homens, sem animais. Em todas as cidades haverá uma morada de pastores que façam repousar os teus rebanhos. E nas cidades da região montanhosa, nas cidades de planície, nas cidades do sul e nas de terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, ainda passarão rebanho pelas mãos dos contadores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a boa palavra e farei acerca da casa do céu e aceitar a casa de Judá. E naqueles dias, naquele tempo, farei que brote Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá dará salvo a Jerusalém e habitará em segurança. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Pois assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltarão varão diante de mim para oferecer holocaustos, e queimará ofertas de cereais, e se oferecerá sacrifício continuamente. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor, que pudesses invalidar o meu pacto com o dia e o meu pacto com a noite, de tal modo que haja dia e noite no seu tempo. E também não poderás invalidar o meu pacto com Davi, o meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também o pacto com os sacerdotes levíticos, meus ministros, assim como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, e assim multiplicarei a descendência de Davi, meu povo, e os levitas que ministraram diante de mim. Veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: acaso não observastes o que o povo está dizendo? As duas famílias do Senhor escolheu e as rejeitou. Assim desprezaram o meu povo como não se for o tempo diante. Assim diz o Senhor: se o, se o meu pacto com o dia e com a noite permanecer, e se não tiver determinado ordens dos céus e da terra, eu também rejeitarei a descendência de Jacó, o meu servo, de modo que não tome nas suas descendências os que dominem
que domine sobre a descendência de Abraão, de Isaac e Jacó, pois eu os falarei, farei, farei voltar ao seu cativeiro e empiedar-me-ei deles. Morri.